Shalom a todos, aqui é o David Prado. Tenho mais uma pequena mensagem para o teu coração. Eu venho falar sobre autoridade espiritual. Eu quero perguntar para você que prega, você que quer ser reconhecido não só por Deus, mas ser reconhecido pelos homens também, que é um homem de Deus. Se você tem tido vida de oração e se você tem autoridade espiritual. Autoridade espiritual para pregar a palavra de Deus, autoridade espiritual para curar os enfermos, autoridade espiritual para expulsar os demônios, que é o que a Bíblia diz que você deve fazer. Todo pregador deve ter vida de oração. Toda pessoa que prega, infelizmente, vivemos um tempo onde as pessoas, a palavra é primordial, com certeza, é o mais importante, mas vivemos tempos que pessoas têm habilidade para pregar, mas não têm intimidade com Deus, não têm relacionamento com Deus. Sabe o que acontece? Há uma pregação do início ao fim, mas não tem poder, não tem unção. Impõe as mãos sobre a cabeça das pessoas e não acontece nada. Ora pelo enfermo, o enfermo não é curado. Toca nas pessoas para repreender demônio, demônio não manifesta, não expulsa demônio. Eu sei o que muitas vezes você pode estar pensando assim, mas naquele dia a palavra diz que muitos dirão em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei os enfermos, apartai-vos de mim que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas em Marcos, quando o Senhor fala assim, ide, curai os enfermos, limpai os leprosos e expulsai os demônios, será que o Senhor está entrando em contradição? Se Ele mandou, foi um mandamento do Senhor, nós devemos obedecer. Quanto aos iníquos, são aqueles que um dia tiveram sim uma intimidade com Deus, mas abriram mão disso, e o dom que Deus dá, a autoridade que Deus dá, Deus não tira. Mas você que é pregador tem o dever de ter uma vida de oração, porque só tem autoridade espiritual, não é só quem prega a palavra. Quem prega a palavra não tem autoridade espiritual. Quem tem autoridade espiritual é quem tem vida de oração, é quem tem intimidade, é quem tem relacionamento, é quem na igreja está com Deus, é quem em casa está com Deus, é quem no serviço está com Deus. Por isso, a oração realmente é algo um pouco mais delicado. No começo é mais difícil, porque você vai ter que orar, tirar um tempo, vai ter que renunciar, não vai estar aparecendo para os outros, vai aparecer apenas para Deus, e muita gente não quer aparecer só para Deus, querem aparecer em cima dos púlpitos. Por isso que Paulo, ele diz assim, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Por que ele seria reprovado? Seria reprovado porque está pregando, mas não tem intimidade com Deus. Seria reprovado porque está pregando, mas não tem relacionamento com Deus. Quando ele fala esmurro o próprio corpo, ele está falando, eu deixo os prazeres da carne, eu deixo os desejos da carne e vou me relacionar com Deus e vou falar com Deus. Para quê? Para que Deus me dê autoridade, para que Deus me dê autoridade espiritual. Tem muitas pessoas que põem a mão no endemoniado, o cara entra endemoniado e sai endemoniado da igreja, o cara entra enfermo na igreja e volta enfermo para casa. Por quê? Porque não tem vida de oração, não tem autoridade espiritual, aprendeu a pregar, mas não aprendeu a se relacionar, não aprendeu a ter intimidade. Eu pergunto a você que está pregando a palavra de Deus em todos os lugares, você tem tirado um tempo para orar? Porque a autoridade espiritual não vem apenas com pregação, não vem através da pregação. A oração, a vida de oração é a palavra de Deus colocada em prática. Você pode falar, a palavra está acima da oração, mas a palavra que instrui você a orar, é a palavra que ensina você a orar, é a palavra que diz, pedi e dá-se-vos a buscar e acharei, batei e a porta se abrirá. É a palavra quem diz e te instrui a falar com Deus, a ter intimidade, relacionamento com Deus e, consequentemente, autoridade espiritual. Antes de você subir para pregar, de falar bonito e ter ótimos textos sobre Deus,
tenha uma vida de oração e principalmente tenha autoridade espiritual para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para o teu coração. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.